Olá, queridos amigos. Estamos novamente aqui juntos para darmos continuidade ao nosso trabalho deste livro maravilhoso chamado Vida Plena, que nós estamos juntos estudando. São 30 lições. Então, hoje nós vamos ver a segunda lição, que se chama Influências Espirituais. O que será que a nossa irmã Joana de Ângeles quis nos chamar a atenção a respeito das influências espirituais? Que influências são essas? Se são as positivas ou as negativas? Se são as negativas, como nós percebemos essas influências na nossa existência, no dia a dia? O que a gente precisa fazer para treinar a mente para o bem? O que a gente precisa fazer para resistirmos a essas influências, já que somos espíritos imperfeitos e que temos uma longa trajetória de desacertos durante essas reencarnações todas que nós mourejamos aqui na Terra. E assim nós angariamos muitos inimigos que outrora foram amigos, mas que hoje eles estão naquele momento, naquele instante, lá no passado, né? Porque o tempo de vida e da vida depois do túmulo, ele é diferente do tempo cronológico que a gente conta no relógio da Terra, né? O relógio que os homens inventaram, ou a forma de contagem do tempo através do Sol, da Lua. Então, essas formas todas, elas têm uma amplitude diferenciada, até chegarmos às ideias de que o tempo não existe conforme a gente imagina, não é? Então, vamos voltar aqui para estas influências espirituais que estão aqui no capítulo 2º do livro Vida Plena. Nós damos boa noite para todos os nossos irmãos do Grupo Espírita Casa de Guará, para esse grupo que vem acompanhando esses estudos do pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles, esse espírito magnífico que, usando os recursos extraordinários do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, aqui na Bahia, ela tem transmitido o seu pensamento, baseado nos ensinamentos de Jesus. Esse é o seu pensamento cristão, religioso, podemos nos referir assim, né? Ou um pensamento eivado de religiosidade amorosa, inspirada nas palavras de Jesus. Um pensamento também rico de estrutura psicológica, de apontamentos da psicologia espírita, que ela desenvolve com conceitos avançados, que vão bastante além daqueles conceitos dos estudiosos da psique humana, né, para acrescentar o conceito reencarnação como uma chave prestigiosa, uma chave fantástica que abre a nossa compreensão para os eventos da vida. Então vamos fazer a nossa oração de praxe, pedindo a Jesus que nos oriente, que nos ilumine, para que a gente possamos aprofundar no pensamento da irmã Joana, né? Eu junto com vocês, nessa noite de quinta-feira, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará. E nós falamos para todos aqueles que são simpatizantes da ideia da imortalidade e reencarnacionista no modelo espírita. E pedimos a todos que entremos nesse instante em oração para que possamos nos conectar com as vibrações amorosas dos espíritos amigos que nos ajudam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. E nos ajude a entendermos o capítulo 2 do livro Vida Plena, para que a gente possa levar essas lições extraordinárias aplicando na nossa vida diária. Então nós vamos começar o estudo deste capítulo relembrando o nosso irmão maravilhoso João, quando ele fala lá no capítulo 8, versículo 12, uma palavra de Jesus extraordinária, que eu considero como o elixir da resistência. Aquela que, se nós nos lembrarmos diariamente em nossas vidas, nos vários momentos pelos quais vivemos e passamos, havemos de criar essa coragem para vencermos tantos percalços, empecilhos, frustrações, comportamentos agressivos que ainda nos acompanham. O que será que Jesus falou, que João grafou no capítulo 8? Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Então, durante as nossas dificuldades, vamos procurar a luz do mundo. Mas Jesus não falou só isso. Ele fez um complemento extraordinário. Ele diz assim: quem me segue nunca andará em trevas, nunca, mas terá a luz da vida. Esse andar em trevas são esses momentos que a gente se entrega à inércia, à agressividade, à preguiça, que a gente se entrega à tristeza, à depressão, às desordens psicológicas, porque colocamos a vida como um instante entre o berço e o túmulo. E este é um grande engano da nossa compreensão a respeito da vida na Terra. Na Terra tudo vibra, tudo está em conexão. Os seres humanos que são portadores da razão, eles se comunicam, se interrelacionam diuturnamente, esteja você dormindo, esteja você acordado, porque a mente é uma usina que vibra energia. E todos os seres vivos vibram em conexão. Quando a gente fala todos os seres vivos, nós extrapolamos o ser humano e vamos para os animais e vamos para o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Todos os reinos se interrelacionam, vibram entre si, na qualidade da vibração que emitem. Então, nós vamos ter emissões saudáveis no reino vegetal. Nós vamos ter emissões de agressividade ou não no reino animal. E vamos ter um grau, um percentual muito alto de comportamentos agressivos no reino hominal. Especificamente nesse momento que a nossa irmã Joana de Ângeles nos chama a atenção para o momento de loucura, é assim que ela chama, que nós estamos vivendo agora, não é? E nós precisamos estar atentos para observarmos o que é que nós pensamos, quais são os nossos desejos. E a Joana vem falar aqui no capítulo 2 como é que a gente atrai essas influências espirituais negativas para a nossa vida. Tá vendo? Como a mente é esse dínamo gerador. Os animais captam, as plantas captam, os seres humanos captam.
essa energia. Aí vem a pergunta: se a mente é um dínamo gerador, eu estou gerando que qualidade de energia? Qualidade boa ou qualidade má? Qualidade que traz saúde ou que traz destruição? Qualidade que interconecta todos os seres vivos ou qualidade que afasta, que destrói, que não traz sentimentos de solidariedade para com todos? Então, a Joana começa fazendo algo importantíssimo. Ela vai dizendo, né, que a Terra nesse momento é um momento de loucura, porque a guerra que nós vivemos aqui na Terra é uma guerra moral. Então prestemos atenção. Não é uma guerra de costumes, é uma guerra de ordem moral. Então, ela vai dizer que as agressões do mal, já que são influências espirituais negativas em nossa vida, por essa perspectiva, ela vai nos levar a pensar e vai dizer, né, que as agressões do mal deflagram nesse instante batalhas cruéis, né, contra as potências do bem. Contra. Quando a gente vai dizer assim, potências do bem, qual é o significado de potências do bem? A Joana vai então nos explicar que antes de Jesus, vários espíritos magnânimos, evoluídos, mas pertencentes ao grupo de Jesus, é responsável também porque convidados por ele, para colocar a humanidade que foi posta aqui no planeta Terra para criarem a sua própria estrada evolutiva, a sua estrada de progresso. Essa própria humanidade, ela nunca esteve em suas diversas civilizações, antes de Jesus e depois de Jesus, nunca estiveram abandonadas do amor de Deus e dos cuidados amigos de Jesus. Porque esse mestre amoroso sempre esteve atento. A história da humanidade é pontuada de seres que se ofereceram como cobaias para espraiar o bem, espraiar o amor, e que ao colocarem os pés aqui na Terra, já adultos, quando começaram a defender as suas ideias de afeição, de progresso, de solidariedade, de defesa das comunidades contra o mundo arbitrário dos poderes constituídos, eles foram mortos, decapitados, estrangulados, destruídos, porque os poderes constituídos queriam e querem, isso a gente está falando antes de Jesus, e querem, até depois de Jesus, até o momento atual, apagar a luz do mundo. Olha que coisa. A Joana nos leva a mergulhos fantásticos. E vamos então entrar aqui numa pergunta extraordinária que ela nos fez refletir. O que é que mantém a vida no universo? Eu agora não estou mais no planeta Terra, eu já estou no universo. O universo, ele vai além da nossa galáxia. A nossa galáxia se chama Via Láctea, mas há bilhões de galáxias no universo. O que é que mantém a vida nesse universo? O que é que mantém a união, a solidariedade, a conexão para o progresso, para a evolução nesse universo? A Joana diz que quem mantém essa conexão de amor, essa segurança, é a mente divina, porque ela está colocando no livro todo, aqui Vida Plena, os recursos da mente que nós possuímos para a construção da alegria, para a construção do bem, para a construção criativa dos caminhos
que podem nos tornar, mergulhando na reencarnação na Terra, nos tornarmos seres úteis para o progresso desta civilização que nós estamos encarnados agora. Perceberam a profundidade do pensamento dessa mulher? E ela vai dizer assim: olha, minha gente, o processo é esse, é mente a mente, se nós começarmos pelo universo micro do nosso lar. Uma mente que já está procurando se evangelizar, que já está tentando abandonar os vícios. Os vícios não são só o fumo, o álcool, é qualquer droga aditícia e mais o vício da maledicência, né? Aquele vício de olhar a vida dos outros, falar mal dos outros, aquele vício crítico horrível de você julgar os outros por aquilo que você compreende da vida. Então a gente está aí diante de um ego inflado, né, que mede os outros pela sua própria medida. Nós somos todos diferentes, nos ensina Joana. Nos ensinou no livro Jesus e Atualidades. Nós somos todos diferentes, com caminhos diferentes de progresso ou não, porque aí é o nosso desejo que está em jogo. Se nós somos todos diferentes, por que me custa tanto respeitar o ponto de vista do outro? Por que me custa tanto querer trazer a forma de ser, de falar, de vestir, a forma de ser biologicamente falando, né? Da pele, do cabelo, dos olhos, das unhas, do corpo, dos pés? Por que eu quero trazer para o meu modelito? O meu modelito é o meu. O modelito de Maria é o dela. O modelito de Joana é o dela. Quando é que o meu modelito está corrompido? No momento em que eu quero colocar o meu modelito biológico e o meu modelito de ser, né, de mente, de espírito imortal, eu quero fazer cópias de mim mesma. Eu quero, olha que coisa, eu quero transformar a humanidade em cópias do que eu sou. Porque o meu ego está tão inflado, eu me acho tão rica de mim mesma, eu me acho tão extraordinária, que eu quero fazer cópias. E aí eu então censuro, critico tudo que está à minha frente. Eu tenho uma norma comigo desde a infância. Eu nunca dei ouvidos para um lado só. Se alguém vinha me falar mal de A ou de B, eu sempre queria ouvir o outro lado. Eu só fui compreender isso muito tempo depois, né? Quando eu fiz direito. Eu aprendi aquela figura da acareação, né? Um diz, outro diz, que o pessoal tem pavor, porque quem conta um conto aumenta o ponto ou inventa um conto. E aí, falou em acareação, se apavoram. Porque a gente precisa ver os dois lados. Senão você não tem condições de fazer uma mínima avaliação de onde está a realidade. Eu estou falando de realidade, não é de verdade. Porque a minha realidade não é a mesma realidade de meu marido. Não é a mesma realidade dos meus filhos, dos meus netos, das pessoas que moram comigo, que trabalham comigo. Nossas realidades são completamente diferentes. Mas falar de verdade não cabe. Porque se a gente for procurar aqui, olhando aqui a minha estante de filosofia que está aqui defronte de mim, né, com várias obras, para a gente encontrar a verdade é preciso ter método. E para ter método, você tem que buscar os recursos filosóficos, para poder, com este conhecimento, você fazer o caminho da busca da verdade para a filosofia. Se formos pensar com Jesus,
a verdade está com Deus. Tá vendo? Então, assim, e aquela confusão que existe que Jesus é Deus, a gente precisa ter cuidado. Porque quando a gente diz que Jesus é Deus, nós precisamos pensar que Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Então é preciso que conheçamos o pensamento de Jesus para chegarmos a Deus. E não vamos nunca conseguir tocar a verdade que está com Deus. Vocês entenderam? Ou eu compliquei aí a cabeça de vocês? Eu espero que não tenha complicado. A Joana de Ângeles, ela vai abrir esse capítulo magistralmente. Ela gosta de fazer isso, né? Ela põe uma paginazinha de uma cor e lá ela tira aquilo que ela considera o suprassumo do seu pensamento naquele capítulo. Porque depois a gente vai encontrar lá dentro onde está, em que momento da avaliação de Joana nesse texto ela inseriu esse pensamento. Ela diz, começa assim, é um conselho: eleva o padrão mental. A gente para. Qual é meu padrão mental? É de raiva? É de vingança? É de tristeza? É um padrão mental depressivo? É um padrão mental violento? É um padrão mental de culpar os outros pelo que eu vivo? Como é o meu padrão mental? Então eu faço orações e não procuro respeitar o outro como ele é. Eu não procuro esclarecer aquilo que o outro pensa de mim. Quando ele diz, e quando ele diz, se diz a realidade, ou se está criando, então a gente tem que desenvolver uma habilidade de raciocínio para que a gente consiga elevar o padrão mental. Ou então ir buscar na fé os recursos para isso, né? Entender, deixa o outro lá com seus pensamentos, porque a própria vida uma hora ensina. E aí a gente ouve, quando você vai ouvir no atendimento fraterno, né, as queixas dos casais, né? É muito interessante, que as queixas é assim, é como eu te vejo. Aí o outro diz, como eu te vejo. Mas ninguém nunca comentou, faltou diálogo para se esclarecer isso aí. Como é que um vê o outro e por que vê daquele modo, daquela forma. Às vezes são situações até hilárias e que a pessoa ela ainda não aprendeu a desenrolar o novelo da própria vida, sabe? Assim. Então, eleva o padrão mental. No momento que te vejas sitiado pelas tristezas. Como é que eu fico sitiado pelas tristezas? Lembra da enchente de Itabuna? Quem estava nas ilhas que não podia sair estava sitiado. Para sair foi preciso que alguns barquinhos, algumas pessoas fossem lá e tirassem daquela situação de sitiado para salvar a pessoa. Mas acredite que há milhares de seres humanos que morrem sitiados nas tristezas, ou sitiados nos arrependimentos, ou sitiados nas revoltas íntimas. Eles param naquela ilha mental e não têm coragem de sair dali. É bem verdade que muitas dessas pessoas precisariam de alguém, de um remador, que levasse um barquinho, colocasse a pessoa dentro e dissesse: sai dessa ilha da tristeza, saia dessa ilha do arrependimento, saia dessa ilha da revolta, porque a vida lá fora, muita vida, muita alegria lá fora, tudo se pode recuperar. Saia dessa ilha do fracasso. Você já pensou quantos milhares de pessoas elas idealizam montar um negócio, melhorar sua casa, ou construir sua casa,
ou resolvem casar, ou morar junto, não importa, resolvem construir uma família, ter filhos, não é? Enfim, seguir o padrão escolhido por elas no contexto social, e de repente elas fracassam nesses intentos, nem chegaram a realizar e fracassam. Aí estão ali no namoro, por exemplo, para construir uma família. Termina o namoro, o que acontece? Suicídio ou homicídio. Tá vendo como é? Ou perseguição com o WhatsApp e começa aquela confusão toda, porque aquilo psiquicamente representa para a pessoa um fracasso. E ela se sitia numa ilha, fica sitiada, e ali então ela não encontra um barquinho para nada. Então todos os dias nós estamos vendo casos horríveis, dolorosos, deprimentes do ser humano, né? De padrastos, de pais, de mães que dizimam seus filhos, suas famílias. Meu Deus, é tanto horror nesse mundo, porque elas estão sitiadas em ilhas de revolta, em ilhas de ciúme, em ilhas de vingança, e não conseguem sair dali, porque não surgiu um remador que as tirasse daquela ilha, daquele lugar. Joana então diz, cuidado, persiste e repete a luta sem ter medo, sem temor nem tremor. Repita a luta. Você acha que fracassou? Vai de novo, nova tentativa, até você conseguir, não é? Você conseguir aquele intento. Eu lembrei agora de um primo que fez 10 vezes vestibular para medicina. Ele trabalhava no Baneb, e nesses 10 anos, né, de tentativa, ele casou, ficou pai de 2 filhos, e ele tentando. Então, quando a filha nasceu, 2 anos depois, ele conseguiu ser aprovado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. 10 anos tentando. Ele dizia assim, um dia eu chego lá. Fazia, perdia, passava o ano todo se preparando. Perdia, o fracasso dava forças para ele. Mas hoje nós não vemos isso. Hoje nós vemos as pessoas desistindo por tão pouco. Desistindo de tanta coisa que poderia torná-las felizes, porque elas não querem fazer o esforço do recomeço. A Joana chama atenção muito para isso. Ela sempre está chamando atenção, e nesse texto ela é enfática. Não existe isolamento na natureza. Não existe. Tudo se comunica. Tudo. O que nós precisamos aqui, segundo a nossa Joana de Ângeles, é estarmos atentos para as nossas tendências e ficarmos atentos. É por isso que o estudo nos ajuda tanto a gente a refletir. Mas, gente, não é estudar aquele capítulo, largar para lá e sem refletir, não. Estuda o capítulo, para refletir. Se o capítulo está complicado, estude o parágrafo. Estuda o primeiro parágrafo, reflete, pede ajuda para você mergulhar no pensamento daquele autor. O que está querendo dizer? Qual é o significado? Grifa, anota, faz perguntas. Aprender é um trabalho de quebrar pedras, mas as pedras da nossa resistência. A Joana diz que a gente precisa estar atento para essa gama de espíritos rebelados que tentam apagar da memória dos tempos a história da humanidade. E ela vai lembrar que, olhando para a história antes de Jesus, a própria conformação da Terra,
apagou civilizações. Ou os mares cobriram essas civilizações, ou então as areias dos imensos desertos que nós temos aqui no planeta Terra também cobriram essas civilizações. Quando se vai a Roma, tem um metrô lá interessante, né, que vai sair na Praça de Espanha, e como era um metrô, é um metrô que os jovens gostam muito, os adolescentes e as pessoas curiosas, eu me incluo nos curiosos de conhecer, porque ele é muito profundo, ele atravessa toda a cidade de Roma, e você vai vendo as camadas de construção da própria cidade de Roma, que foram sendo soterradas por ação do homem ou não, e nova cidade construída em cima, até a última cidade, que é essa que está aí, né, que a gente visita. Então, esse metrô é um metrô interessantíssimo, é uma aula de história viva, né, de você observar as construções que foram escavadas para a nossa observação a respeito de quantas camadas de civilizações, no caso da própria Roma, né, elas estão ali contando uma história. Mas a Joana de Ângeles, ela vai chamar a atenção para uma coisa, é que quanto mais o homem vai escavar essas sociedades, essas civilizações, cujas construções ainda estão enterradas bastantes, né? E a gente vê aí o trabalho da Unesco, incansável, nas escavações, pelo mundo afora, pelo mundo todo. A Joana chama atenção para algo extraordinário. Ela diz o seguinte: a humanidade descobre as civilizações que estão enterradas, mas não tiram daí nenhuma lição proveitosa para o progresso humano. Olha, eu parei aqui e falei, meu Deus, que extraordinário. E fui lembrar, né, da própria história das civilizações, lembrando de quantas escavações foram feitas, quantas civilizações descobertas, mas só há o relato dos fatos. Nada que impulsione e coloque o homem para frente, né, para que constitua motivo de progresso moral, intelectual, né, das pessoas para as civilizações vindouras. Ela chama a atenção porque nós não temos colhidos aprendizagens a respeito disso. Ela vai falar, aí ela vai para o século XIX e vai dizer que com o advento do Consolador no século XIX, é que a caridade distendeu o seu manto sobre a civilização humana. Meu Deus, é tão pouco tempo, né? E nós estamos aqui. A Joana diz que esse manto de amor e solidariedade, pasmem, ela disse que depois desse tempo todo, porque o livro é muito novo, esse livro ele foi publicado agora, em 2021, então, portanto, agora no final do ano de 2021, e ela lembra que mais ou menos 160 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, houve pequena, olha gente, preste atenção, houve pequena e insignificante mudança nos painéis da sociedade. É de estarrecer, né? E a gente diz assim, a compreensão da imortalidade, da reencarnação, no modelo espírita, com o trabalho da espiritualidade, o esforço de Allan Kardec para compilar esse conhecimento, codificar esse conhecimento, poucos frutos até agora tem rendido, porque ela vai chamar atenção em outras obras sobre a questão da hipocrisia dos homens. Nossa, vamos colocar assim, nossa, e aí nós vemos tantas pessoas se dizendo imortalistas e reencarnacionistas,
que estão à frente de trabalhos em casas espíritas, mas cuja moral é altamente repreensível. Como se eles quisessem ter ou pudessem ter uma vida dupla. E eu não estou aqui me referindo a A, B, C ou D nesse Brasilzão de meu Deus. Eu lembro de uma das obras de André Luiz que relata caso semelhante, que eu não me lembro agora o nome da obra. Se André Luiz ou se Manuel Filomeno de Miranda, o caso de uma jovem que entra desesperada no centro espírita, e o presidente do centro espírita, vendo aquela jovem muito bonita, era uma senhora jovem casada, ele queria aquela jovem para ele. E ele fica desesperado procurando um acesso, e procurando saber quem atendeu aquela moça. E o anjo guardião dela, os familiares amigos, tiraram de imediato ela dali. Algo aconteceu, que ela foi embora e nunca mais voltou. Porque este presidente de centro espírita tinha o hábito de pegar as pessoas fragilizadas. Não é comum ter histórias de médicos, psiquiatras, essas pessoas aí, né, sem escrúpulo, sem moral, sem respeito, sem dignidade, né, e tem na cabeça exclusivamente, né, os prazeres da carne. Então ocupam lugares que ainda não conseguiram fazer jus ao papel ou à própria máscara, né, que ela usa de esforço para a santidade ali onde ela está. Então a Joana começa o livro dizendo, viu? Por isso que ela fala, observe a sua mente. E que todas as mentes estão interconectadas, todas, mente a mente. E que não há isolamento no universo, não há isolamento na natureza. Observe os animais. Se você os ama, eles sentem a vibração amorosa e consideram você não uma ameaça, mas uma proteção. Se você não ama os animais, eles fogem de você ou se tornam agressivos, alguns, porque eles querem se defender, porque percebem pela vibração que você emite o alto grau de maleficência que você pode fazer ou dano físico para ele. Os animais percebem. A gente tem animais em casa e vê isso com muita facilidade. A Joana diz o seguinte, que o ser humano, ele é belicoso por natureza, mas isso graças ao instinto de conservação da vida. Mas que a gente precisa compreender, não é chegar assim, não, eu sou agressivo por causa do instinto de conservação. Entenda o significado do instinto de conservação. Vai lá no Livro dos Espíritos para começar a compreender, porque é a razão que nos eleva ao altar da sublimação, que tem por objetivo, que altar de sublimação é essa que a razão nos eleva? Escuta Jesus, escuta Jesus, eu sou a luz do mundo, escuta Jesus, entenderam? Esse altar de sublimação que está ao nosso alcance são as palavras e o pensamento de Jesus, porque nós precisamos desenvolver labores criativos e não destrutivos para a nossa vida. É o que nos diz ela, a nossa irmã Joana de Ângeles. A gente precisa enfrentar a libertação dos hábitos arraigados agradáveis. Por exemplo, quando a gente está chateado, aborrecido, com raiva, você vai para a rua, vai para o shopping, não vai? E aí, o que é que você faz? Você vai gastar. Você compra um vestido novo, um sapato novo, uma sandalinha nova. Você faz qualquer coisa e você gasta.
Você precisava daquela sandália, daquela roupa, daquela maquiagem? Você precisava... Ai, eu me lembrei de uma amiga que dizia assim, quando eu brigo com meu marido, eu vou na sorveteria Danúbio e tomo 4 bolas de sorvete. Eu falei, por que não toma só uma? 4 vai te engordar. Ela ria, ela era fortinha, né? Ela ria, ela, pô, mas cada bola que eu tomo, eu xingo ele e eu vou me satisfazendo com aquela delícia do sorvete. Aqui não é merchandising não, viu, gente? É um caso real. E aí, então, a gente ria muito e conversava, mas naquela época eu não tinha os recursos de compreensão que eu tenho hoje para ajudá-la melhor. Eu ia por outros caminhos, né? Eu dizia assim, que nada, vamos no mar, a gente vai ali, ó, em Ilhéus, e vamos dar 4 mergulhos no mar. Não gastamos dinheiro, não ficamos gordas e vamos sair felizes com a alma leve, só em andar pelo caminho até Ilhéus, olhando o verde da natureza e conversando e rindo, a gente já se cura. Até que a gente começou a fazer isso um tempo, né? Depois ela foi embora lá para o sul do Brasil, e de vez em quando é que a gente conversa. Vocês perceberam que há formas, muitas formas, de nós nos curarmos, sem precisar ficar de pendurado nas dívidas por aí, né? A Joana vai nos ensinar que a gente precisa acender a luz da alegria dentro da gente. Não são os outros que nos fazem felizes. Não são. Quem me faz feliz sou eu mesma. Acredite, eu aprendi essa lição. Eu sou feliz comigo mesma. Muito feliz. Quando eu estou chateada com alguma coisa, comigo, eu vou trabalhar esse ponto. Eu vou trabalhar esse item. Não é mais isso para a gente alcançar, é um patamar de guerra, de conquista a conquista, de estudo a estudo, de esclarecimento a esclarecimento, de olhar para dentro sempre. A Joana diz o seguinte, que como nós somos produtos de várias reencarnações, nós temos um ego corrompido. Meu Deus, entenderam o que é? Sabe o que é o ego, né? O ego é uma instância psíquica, né? É produto das várias reencarnações. O ego, ele não se constitui, né, numa existência. O ego se constitui em várias existências. Ele é construído com as circunstâncias. E dentro das circunstâncias, é como eu me porto dentro das circunstâncias. Como é que moralmente eu me construo, como é que eu enfrento essas circunstâncias, se para o bem ou para o mal. Então, a Joana é categórica. Eu, você, vocês, todos nós somos portadores de um ego corrompido. Ai, Joana, um ego corrompido é um ego com excesso de si mesmo. Sabe aquela pessoa que você diz, não, mas fulana só olha para o próprio umbigo. Pronto, portador de ego corrompido. Quando eu, do meu lugar de fala, vamos usar essa expressão, né, que é meio modismo aí, eu, do meu lugar de fala, eu projeto no outro, né, as minhas censuras, projetando o lado negativo meu no outro, porque o que eu projeto são conteúdos meus, né, e eu quero que o outro seja a minha própria cópia. Eu estou me portando e me mostrando essa corrupção que faz parte do meu ego. Aí eu vou lembrar, nossa, meu ego é corrompido, está em excesso de si mesmo, de eu mesma. Eu olho para o meu umbigo, eu quero que todos sejam cópias, minhas cópias. Senhor, me socorra nesse momento. Então, é um ego pervertido. Eu quero ser o umbigo do mundo, eu quero ser o centro do mundo. E aí vem o fracasso e a decepção. Não, você não é o centro do mundo. Você não é o umbigo do mundo. Na Grécia vocês vão ver lá, né? Os gregos da época, dos inícios da filosofia, 500, 600 anos antes de Cristo, já se achavam
O umbigo do mundo está escrito em grego antigo no Templo de Delfos, embaixo do Templo de Delfos, né, a parte mais basal do lugar onde estava o templo, está ainda em destroços, mas existe. Então, você vê lá o umbigo do mundo. Mas que coisa! Ego corrompido de excesso de si mesmo. A gente vê isso na política, a gente vê isso na área sociológica, a gente vê isso dentro da nossa casa. Nós vemos essas pessoas em todos os lugares para a gente anda, nas igrejas, nas religiões, nós vemos em todos os cantos esses egos corrompidos por excesso de si mesmos, se achando o centro do mundo. Aquele que diz assim: você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Aí eu lembrei agora de um caso de uma magistrada baiana que estava na fronteira com o Uruguai. Nós estávamos no Uruguai, não estávamos no Brasil, e ela então quis dar uma carteirada para a Polícia Federal de lá do Uruguai. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, ela já vinha no ônibus conversando mil coisas, e todo mundo olhando assim. Eu falei, essa moça está doente, psiquicamente doente. Ela está pensando que no ônibus de turista, que está viajando aqui pelo Uruguai, conhecendo o país, ela está se achando, porque ela era magistrada. Mas ela só era uma magistrada estadual. Quando ela deu a carteirada, o policial federal falou assim: minha senhora, a senhora é magistrada na Bahia. Nós estamos aqui no Uruguai e a senhora aqui é uma pessoa como outra qualquer. Passe para cá que a senhora está presa. Deu voz de prisão a ela e mais umas 4 pessoas. Olha, que coisa. Não vou dizer porquê, que aqui não interessa. Então a bichinha saiu presa e eu de cá olhando. Eu digo, meu pai do céu, até onde vai o orgulho, a prepotência, o tudo. E uma parte do pessoal do ônibus bateu palmas para ela. Mas a palma, o significado naquele instante era assim: toma, você mereceu. Mas vamos embora ver lá, voltar com o encerramento aqui do nosso trabalho, que a nossa Joana de Ângeles vai dizer assim: és o que te permites ser mentalmente. O que é que você é mentalmente? O que é que eu sou mentalmente? Porque Jesus, quando crucificado, todo mundo achou que ele não era nada, ele não era ninguém. Mas preste atenção na crucificação de Jesus. Para pensar. Sem crucificação, não haveria ressurreição. Quer dizer, ressurgir da morte. Foi necessário que ele fosse crucificado para que nós aprendêssemos sobre a imortalidade, que é possível ressurgir da morte. E então Jesus vai trazer a mensagem de amor do abandono que ele foi submetido à cruz. Ele traz a mensagem do amor. Ninguém morre. Nós continuamos vivo. E a sinfonia que Jesus traz para todos nós posteriores àquele momento da crucificação é a sinfonia de um triunfador. Vocês entendem? De um triunfo. E a Joana de Ângeles vai dizer, esse triunfo, esse momento que Jesus vai mostrar que é possível continuar vivo, porque é uma verdade, não é uma realidade, foi coroado naquele momento, quando em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue, você segue Jesus? Eu sigo a minha reflexão, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que é andar em trevas? Aquilo tudo que a gente falou, andar lá no que Joana, lá no início do capítulo, vai falar, sitiado nas tristezas, sitiado no arrependimento, sitiado nas revoltas, sitiado nos fracassos da vida. Esses vivem em trevas. Nós não, nós já aprendemos. Então que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos dê uma semana cheia de luz e de alegria para todos nós.
Que a paz do Mestre nos acompanhe hoje e sempre.